Eu sou o André Felipe, eu falo com pais de filhos até 7 anos de idade e hoje eu quero trazer um tema para vocês. Como hoje é dia 1 de janeiro, a gente está começando o ano e sempre tem as resoluções de ano novo, sempre tem as promessas, as metas ou o que quer que seja. Ah, o mais importante é você começar pelo porquê. Por que você quer formar filhos emocionalmente saudáveis? Qual o seu motivo quando você se relaciona com os seus filhos? Como que você encara a educação que você dá? O que está no fundamento, na base? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom dia a todo mundo que está entrando aí. Ó, se você quiser fazer perguntas, dúvidas, comentários, quiser participar, pode mandar sua solicitação. Eu vou trazer aqui um conceito inicial e depois eu abro para perguntas e respostas, ou se alguém quiser participar. A Bárbara, bom dia, Bárbara. Espero que esteja tudo bem aí em Maceió. Tá? Então vamos lá, gente. Eu não sei se você já viu ou não, tem um livro de um cara chamado Simon. Esqueci o sobrenome dele. É Simon alguma coisa. Mas você pesquisar, você vai achar. O título do livro é Comece pelo Porquê. E tem um TED muito bom dele também no YouTube. Se você pesquisar, é interessante assistir. Não tem a ver com a educação de filhos, não, mas ele fala da importância de você começar as coisas pelo porquê. Qual o motivo que você faz o que faz. E nesse TED que ele fala lá no YouTube, depois você pode assistir, ele conta a história dos irmãos Wright e do Samuel Langley. Eu não sei se você já ouviu alguma vez na sua vida falar do Samuel Langley. Eu acredito que não. Mas no início do século passado, ali iniciozinho dos anos 1900, existia uma corrida muito grande em busca de quem seria o pioneiro, quem seria o primeiro que conseguiria fazer um voo tripulado, certo? E eu não vou entrar no mérito da discussão de quem foi de fato primeiro. Tem gente que diz que foi o Santos Dumont, tem gente que diz que foram os irmãos Wright, mas não é esse o tema da gente aqui. O fato é que o Samuel Langley, ele tinha tudo para ser o primeiro. Ele tinha um aporte financeiro do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Cara, dinheiro não era problema. Era um cara muito bem relacionado, tinha uma cadeira em Harvard, tinha as mentes mais brilhantes da época disponíveis para trabalhar junto com ele. E os jornais, a mídia seguindo o cara. Cara, era o cara para ser o primeiro a fazer um voo tripulado. E não foi. O fato é que os irmãos Wright financiavam com o dinheiro da loja de bicicleta deles o projeto de fazer esse voo. E os caras que trabalhavam com os irmãos, eles não tinham nem ensino superior completo. E eu não vou lembrar o dia exato, mas ou foi 1903 ou 1905, os caras fizeram o primeiro voo tripulado. E por quê não foi o Langley? Por que foram os irmãos Wright? E segundo o Simon, ele diz que o motivo, o porquê dos irmãos era que eles acreditavam que um voo tripulado poderia mudar o curso da história. Porque eles faziam aquilo com o objetivo de agregar na vida dos outros. E o Langley queria fama, queria ser visto, queria... O fato é que, se não fosse assim, o Langley, quando tivesse sabido do voo bem-sucedido dos irmãos, teria ligado para os caras e falar, ó, poxa, vamos melhorar, vamos aprimorar, eu tenho aqui todo esse recurso disponível para fazer esse voo, para construir aviões e tudo mais. Mas o cara desistiu. Ele não foi o primeiro, ele não foi o famoso, ele simplesmente desistiu. Ou seja, o motivo, o porquê dele era fraco. O porquê dele estava dentro dele. E hoje é dia 1, eu estou começando de propósito, porque se você não trabalhar nos alicerces, se você quiser, seja lá qual for a transformação que você queira trazer para a sua vida, seja na área de saúde, seja nos relacionamentos, seja com seu filho, mas se você não tiver um porquê bem estabelecido, se você não souber de fato qual o seu motivo, fica raso, né? Fica a casinha de palha dos porquinhos. Quando o lobo mau chegar e fizer assim, aí vai cair. Eu não sei se você viu, eu postei um vídeo ontem no Insta falando sobre o dia 1 de janeiro de 2009. Eu estava lá na praia de Tambaú e tinha um monte de gente fora de forma correndo. Era muito notório. Às 7 da manhã, dia 1 de janeiro, tem calçadão aqui, a turma corre e tal. Era nítido como as pessoas, a maioria que estava correndo lá, não eram pessoas que tinham o hábito da corrida. E aí no dia 15 de janeiro eu estava lá de novo, mesmo horário, mesmo local. E as pessoas que não tinham o físico de quem tem o hábito de correr não estavam mais lá. Minoria estava lá. Dia 15 de janeiro, cara.
Eu imagino que a resolução de ano novo, as pessoas disseram que vão correr, fazer exercício e tudo mais, estavam lá às 7 da manhã, mas no dia 15, no iniciozinho do ano, cara, não deu 10% do ano, as pessoas já tinham desistido. Eu imagino que as razões pela qual, o porquê, o motivo pelo qual aquelas pessoas se propuseram a correr, talvez tenham sido rasas. E aí eu pergunto para você, qual o seu porquê? Qual o motivo pelo qual você tem interagido com os seus filhos? Qual a razão pela qual você tem educado os seus filhos? Até porque educar não é fórmula mágica, né? Não espere que nesses 15 dias que eu vou estar aqui eu vou trazer uma fórmula mágica para você, que eu vou trazer a frase, o passo a passo, a técnica para acabar com a desobediência, o mau comportamento do meu filho em 7 passos. Cara, primeiro que eu não acredito nisso. Não acredito. E se você encontrar uma frase mágica que vai fazer o seu filho se comportar feito robô, eu espero que você não use. Porque o ônus disso pode ser muito grande. Então deixa eu já começar desiludindo você do que não vão ser esses dias aqui. Não vão ser técnicas, não vão ser fórmulas, mas eu quero trabalhar para transformar o seu jeito de olhar a educação, se você tiver um motivo forte o suficiente para isso. Porque assim como as pessoas não chegaram no dia 15 de janeiro correndo, vão ter dias que você não vai querer lidar com seu filho. Eu tenho dias que eu não quero lidar com meu filho. Vão ter dias que você não vai querer lidar com o mau comportamento, com o desrespeito, com o estresse, com a dor de cabeça, com o cansaço, tudo isso. E aí, se você não tiver muito bem definido qual o motivo, qual a razão de você fazer o que você faz na educação do seu filho, cara, vai ficar igual a turma da corrida, né? Vai desistir antes do dia 15. Eu não quero que você morra nos 15 primeiros dias. Não quero que você seja o Samuel Langley, com os motivos egoístas. Quando o motivo normalmente está em mim, está dentro de mim, eles não são resistentes. As pessoas não permanecem, não levantam quando estão cansados. Mas quando o motivo está no outro, normalmente o outro é um motivo muito mais forte do que o eu. Quando o motivo está fora de mim, em pessoas, não em coisas, lógico. Por exemplo, quando você lida com o mau comportamento do seu filho, seja desobediência, seja desrespeito, seja o que for, um mau comportamento do seu filho, uma situação desafiadora, tá? Qual o motivo que você quer resolver aquela questão? O real motivo, olha para dentro de você, faz esse exercício. Cara, quando eu estou lidando com a situação de desrespeito do meu filho, qual o motivo para eu discipliná-lo? É para conseguir fazer ele me obedecer? Para que eu não tenha trabalho? É para conseguir fazer com que ele vá dormir cedo, para que eu consiga assistir um filme? Porque é raso, né? Por que eu vou me aplicar a aprender sobre a educação de filhos se o motivo está dentro de mim? Você acha que é um motivo forte o suficiente para você persistir quando você estiver cansado? Não, se o motivo sou eu, né? Não vai. Por que você quer ajudar o seu filho a se tornar uma pessoa corajosa? Um homem, uma mulher corajosa, para que os outros vejam o meu filho tendo atitudes corajosas e falem: nossa, que pai que sabe educar, que mãe que sabe educar. Que merda, né? Cara, se o motivo está em mim, é raso. Mas se você falar assim: não, cara, quando eu disciplino meu filho, não é por minha causa, é por causa dele. Porque eu quero que o meu filho me respeite, eu quero me tornar um homem, uma mulher, um pai, uma mãe respeitável, porque eu sei que o meu filho aprender a respeitar agora é fundamental para que ele possa construir boas relações no futuro. Porque eu sei que a vida gira em torno de relacionamentos. Porque eu sei que o que faz as pessoas serem felizes e saudáveis são relacionamentos. Porque eu sei que se o meu filho não aprende a me respeitar agora, ele não vai construir uma família sólida. Porque eu sei que o meu filho não vai ser feliz. Você percebe como existe um abismo de diferença entre um e outro? O objetivo é o mesmo, ajudar o seu filho a respeitar você. Se tornar um pai ou uma mãe que tenha o respeito dos filhos. Mas se a razão está dentro de você para que o meu filho seja um modelinho padrão e as pessoas me vejam e tem esse softwarezinho que existe dentro de mim também. Esse software da vaidade rodando para que os outros me vejam. Ou seja, controlar o comportamento do meu filho, o que quer que seja. É totalmente diferente de eu olhar, cara, eu vou trabalhar para fazer o meu filho me respeitar, porque é isso que vai fazer diferença na vida dele, cara, da família dele. O objetivo não sou eu, o objetivo é ele. E aí quando você começa a ter esse olhar, essa visão, muda tudo, cara. Muda de verdade. Você começa a encarar a educação com uma nova forma de pensar.
Você vai transformando a sua forma de enxergar educação. E aí você se dispõe a acordar cedo, a fazer o que quer que seja, a correr, a caminhar, a trabalhar, mesmo contra as suas vontades. Vai ser mais fácil uma pessoa com esses olhos, no dia 15 de janeiro, ainda estar correndo. Então, por exemplo, para dar conta de estar aqui hoje com vocês e nos próximos dias que eu vou estar aqui, mais as atividades que eu já faço na minha rotina, eu tenho que levantar mais cedo. Hoje e nos próximos dias eu vou levantar às 4 da manhã para conseguir preparar essa parada aqui e dar conta das coisas que eu já tenho que fazer. E ó, não é por minha causa, tá? É por causa da minha família, primeira instância, minha família, meu filho, as pessoas que são importantes para mim. Porque se fosse por minha causa, eu de jeito nenhum que eu levantava cedo. Porque eu não sou o motivo forte o suficiente para mim, para eu fazer o que eu acho que é o melhor ser feito. Mas quando eu envolvo as pessoas que eu amo, aí é diferente. Aí talvez seja um motivo forte. E a história está repleta de casos assim. Você vê o Flávio Augusto, é um cara que eu sigo aqui no Instagram, é uma das maiores referências em empreendedorismo no Brasil, tá? Se você tiver curiosidade, vai lá no meu perfil, eu sigo pouquíssima gente, vai ser fácil de você achar. O Flávio Augusto, hoje ele é um dos caras mais ricos financeiramente falando no Brasil. E das riquezas dele, essa é uma das mais irrelevantes que tem. Mas ele diz que ele começou porque ele queria poder pagar um cinema para a namorada dele. Ele começou a vender relógio, e aí foi vendendo, foi escalando essa parada. E depois ele queria casar e poder bancar uma boa vida, uma boa família, uma boa realidade para a família dele. E aí ele construiu o WhatsApp e todos os empreendimentos dele. Mas a razão não estava nele. Porque se tivesse nele, não era forte o suficiente. E aí você começa a ir na contramão do curso, da direção, do sentido, do discurso que é pregado, que é falado em escala planetária, onde o motivo sou eu tenho que ser exaltado, eu tenho que ser visto, eu tenho que ser... Mas o que dá sentido de fato à vida não está dentro de mim. O que dá sentido de fato à vida está em servir, cara. Eu não sei se você já parou para pensar sobre o que você vai escolher como propósito da sua vida. E tem um mercado grande, né, dizendo que você tem que descobrir. Na boa, cara, você escolhe. Você olha para você, o que eu vou fazer? Eu escolho isso aqui, você faz disso o seu propósito. Mas seja qual o propósito que você escolher para você, se tiver dentro de você o motivo, desculpa, mas você não vai ser realizado. Se não tiver relação com ajudar pessoas, se não tiver relação com outras pessoas, em servir outras pessoas, você não vai ser realizado. E quando se trata de educação de filhos, o motivo pelo qual você educa o seu filho tem que ser o seu filho, não tem que ser você. Porque se ficar dentro de você, você não vai continuar correndo depois do dia 15 de janeiro, como aquelas pessoas que acabaram desistindo, né? A exemplo de Jesus, que aos meus olhos foi o maior exemplo de pessoa que já andou aqui, e isso não tem nada a ver com religião, tá? Eu sou um cara bem distante de religião, mas como Paulo fala aos Filipenses, ele diz, tende em vós mesmo o Espírito que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não subestimou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o grande sentido. Esse é o grande porquê. Se você não estabelece o porquê para começar, dia 1 de janeiro, cara, qual o motivo pelo qual eu vou fazer o que eu vou fazer, seja o que você quiser fazer. Aqui eu falo sobre educação de filhos, mas isso é um conceito que se aplica a todas as áreas da sua vida. Seja o que você decidir fazer, se não tiver relação com servir, se não tiver relação com o outro, eu sinto muito, mas talvez você não desista, mas se você não desistir, você não vai encontrar sentido. Hitler foi um grande gênio. Hitler foi um gênio, cara. Uma das maiores catástrofes, uma das maiores calamidades da história. E você recebeu a tarefa, a incumbência de educar o seu filho, de formar o seu filho, de criar, de preparar o seu filho. O que eu estou dizendo para você é que você é um servo do seu filho. Isso não significa ser subserviente, tá? São coisas totalmente diferentes. Você está prestando um serviço ao seu filho, tá? Então, isso não quer dizer que você vai fazer o que os seus filhos querem. Muitas vezes você vai disciplinar os seus filhos contra a sua própria vontade, até ouvindo malcriações dos seus filhos, mas é porque você ama que você faz o que você faz. Os pais que querem ser amiguinhos, querem ser queridos, querem ser brother,
Não é por causa dos filhos. Isso é uma razão egoísta. Eu quero ser bem visto, eu quero ser querido, eu quero ser amado, eu quero receber a aprovação do meu filho. Ainda está em mim, ainda está dentro de mim, não está no meu filho. Porque se o objetivo está no filho, mesmo contra a sua vontade, contra a vontade dos seus filhos, você vai disciplinar, você vai corrigir. E quando você corrigir, não vai ser a sua raiva que vai corrigir. Não vai ser a sua expectativa. Poxa, filho meu tem que se comportar desse jeito. Quando você corrigir, você vai corrigir pensando, cara, para o meu filho, daqui a 15 anos, para minha filha, daqui a 15 anos, ela vai se tornar uma mulher melhor se eu corrigi-la agora? Essa disciplina que eu estou dando para minha filha vai fazer ela se tornar uma pessoa melhor? Ou eu estou disciplinando por causa da minha raiva? Ou eu estou disciplinando por causa da minha frustração? Por causa da minha vaidade? Que filho meu tem que se comportar desse jeito. E aí você começa a abrir mão das expectativas, dos modelos padrões e começa a educar por causa do seu filho. Então, a tarefinha que eu tenho para você hoje, e é tarefinha de casa mesmo, cara. Pega papel e caneta e escreve qual o seu motivo. Estou falando sério com você. Nas interações que você tem com seu filho. Quando você disciplina, quando você conversa, quando você brinca, quando você faz o que for na relação com seu filho. Qual o seu motivo? Qual a razão de você estar ali? Porque se a razão até hoje está dentro de você, está tudo bem, você agora tem consciência disso e pode mudar daqui para frente. E aí você escreve o que você quer decidir daqui para frente, começa a caminhar na direção da sua decisão, sem sensações, sem gritinho, sem pulinho, não, cara, é consciência, decisão e caminhar para frente com as suas decisões. Bom dia, Elba, feliz ano novo para você, para Marcela, que está chegando, para o Weber, para o Bernardo e para Maria Clara. Dá um abraço em todo mundo aí. A Elba participa do Educando. Eu vi a foto lá da gravidez, está linda a barriga. Então, gente, voltando, faz esse exercício, coloca no papel qual o seu motivo, por que você tem agido como tem agido com o seu filho, nas relações com o seu filho. E se você entender que deve mudar algo, você escolhe mudar. Começa a caminhar para frente. A Tassiana é a mãe do Davi, ela participa do Educando. Eu vou ler para você o print de uma mensagem que ela me mandou aqui no Insta. Ela falando sobre o filho Davi de 7 anos. Ela disse, a companhia dele me agrada muito. Antes eu não via a hora de ficar sozinha. Hoje eu faço questão de estar com ele, com Davi, o filho. Me dá prazer ouvir ele falar. Antes me dava agonia parar para ouvir besteira. Você percebe como essa mãe deslocou o motivo, o porquê, a razão da educação dela para o filho? Porque, vamos combinar, vamos ser sinceros, o meu filho Miguel está com 6 anos, eu com 35 anos. Se eu for bater um papo com o Miguel, com a minha cabeça de 35 anos, de quem já acumulou todas as informações, todos os conhecimentos, toda a experiência, o que o meu filho vai falar é besteira, cara. Cognitivamente falando, o que meu filho tem para mim falar é besteira. E se o motivo está em mim, eu vou achar besteira. O que mudou nessa mãe é que o motivo deixou de estar dentro dela e passou a estar no filho. E agora não é mais sobre o que o filho fala, é sobre quem fala. E se quem fala é o filho, o que ele tem para falar é importante. E antes era besteira, ela não queria estar na companhia do filho. Agora é importante, então ela quer a companhia do filho. E por isso ela para ouvir. E por isso ela vem transformando a forma de enxergar, e não é viver por sensação, é decidir fazer essa transformação e naturalmente as sensações seguem as decisões. E aí sim passou a ser importante para ela ouvir o filho, porque agora o motivo dela está no filho. Semana passada eu bati um papo com o Miguel, acho que de uns 20 minutos, sobre os Power Rangers. Eu não tô nem aí para os Power Rangers, mas agora eu sei que o Power Ranger vermelho é o líder. Eu sei que o Zord do Power Ranger vermelho é o Tiranossauro Rex. E não é por causa dos Power Rangers. Eu não me interesso nos Power Rangers. É porque é o meu filho. É o que ele tem para falar. E o meu motivo na interação com ele não está em mim, está nele. Eu não quero conversar sobre as coisas que são interessantes para mim. Eu quero conversar sobre as coisas que são interessantes para ele. Quando eu brinco com meu filho, eu gosto muito de jogar futebol. Na boa, jogar futebol contra o meu filho, se o objetivo for o futebol, vai ser um saco. Porque é muito fácil. Mas eu não estou ali por causa do futebol. Eu não estou por minha causa, para eu me divertir. Eu estou ali por causa do meu filho. Então é interessante jogar.
Então, quando você desloca esse motivo, esse porquê na relação com os seus filhos, de dentro de você para os seus filhos, você começa a transformar a sua visão. Você começa a transformar a sua forma de pensar a educação. E aí vai fazendo sentido corrigir. E aí vai ser mais fácil ter paciência. Não porque você fez um exercício na hora da impaciência, que a impaciência sempre vai existir, tá, gente? Mas porque você está naquele momento pelo seu filho. E aí vai fazer sentido você ir contra as suas vontades e se aplicar a aprender sobre educação de filho. E aí vai fazer sentido você sentar e conversar e explicar de novo, explicar de novo, explicar o que você já explicou. Porque não é por você, é pelo seu filho. Então, essa é a tarefinha que eu deixo para vocês na live de hoje, tá? Senta, aproveita que hoje é 1 de janeiro, você deve ter feito aí as suas resoluções de ano novo e escreve qual tem sido o real motivo. E se você quiser mudar algo, você escreve. Poxa, qual o real motivo que eu quero daqui para frente nas interações com meu filho? E coloque no seu filho. E aí as coisas vão começar a fazer mais sentido para você. Tá joia? Gente, a gente vai encerrar. Um abraço a todos. Fica na paz.